Estamos aqui para gravar mais um webinar com um conteúdo especialíssimo para todos vocês. Temos hoje como nossa convidada Helena Varela, especialista em citometria de fluxo, que simplesmente foi convidada para ser supervisora num laboratório em Harvard, né? Ela vai contar um pouquinho mais sobre isso para nós, e hoje o tema do nosso webinar é princípios da citometria de fluxo. Helena, queria agradecer a sua participação. É uma honra para nós receber você aqui. Aliás, já é uma honra para nós há algum tempo receber o seu conteúdo junto com as suas parceiras e convidados nas nossas revistas bimestrais. Muito obrigado pelo seu apoio. Mais um espaço para você do nosso webinar para contar um pouquinho para nós da sua história, como tem sido, né, essa evolução assim, e dar essa palestra hoje para nós. Oi, Luciene, muito obrigada por ter me convidado, é um prazer fazer parte dos parceiros da revista Newslab. A gente já está junto, acho que faz umas 6 edições, e para mim é um exercício de criação assim diferente do que eu faço no Instagram, é onde eu realmente consigo sentar e escrever, porque no Instagram, você sabe, né, a gente tem aquele espaço pequeno, a gente não consegue escrever tanto e aprofundar tanto em alguns assuntos, então para mim tem sido uma experiência incrível. E sim, eu estou em Boston, vocês podem ver que eu estou com esse traje de frio, está fazendo algo como menos 2 graus, e eu sou hoje supervisora clínica do laboratório de citometria de um dos hospitais da Harvard Medical School, e é isso. Continuo sendo a mesma Helena de sempre, não, a fama não subiu na minha cabeça, continuo sempre super acessível, então já deixo aqui o convite para quem quiser tirar dúvida depois dessa aula, ou, enfim, quiser falar comigo, me procura lá no Hemoflow, que eu sempre respondo tudo, tá? Podemos começar? Podemos, eu acho que eu esqueci de falar da sua página mesmo, o @hemoflow, com... aproveitando essa deixa da Helena, deixa lá o seu comentário, a sua dúvida, procura ela por lá, porque realmente ela e a equipe dela é muito acessível, e o material é, assim, de qualidade incomparável. Vamos lá. Então, pode começar. Vamos lá, eu preparei uma aulinha aqui sobre princípios da citometria mais aplicada para diagnóstico de leucemias e linfomas, que é a parte que eu tenho mais domínio, tá? Então vamos lá, vou passar essa parte aqui que vocês já me conhecem. Aqui eu deixei os 2 arrobas, quem quiser me achar, me acha tanto no pessoal quanto no Hemoflow, tá? E eu não podia deixar de começar essa aula, eu adoro essa figura. Eu esqueci de colocar uma animação aqui para não dar o spoiler do que eu sempre gosto de perguntar, que é o papel mais importante da citometria é distinguir células quanto ao fenótipo, tá? E nesse caso aqui, por exemplo, desse artigo, ele quis mostrar o quão difícil pode ser diferenciar células normais, nesse caso aqui de uma regeneração medular, por exemplo, de células anômalas, nesse caso, blastos, um paciente com leucemia linfóide A, tá? Morfologicamente, a gente não consegue, como a gente pode ver nessas fotos, diferenciar essas células. E aqui entra o papel da citometria de fluxo no diagnóstico de leucemias e linfomas, tá? Porque além da gente conseguir vê-las na morfologia, na citometria a gente consegue detalhar de qual a linhagem celular dessa célula e qual o estágio maturativo dessa célula, além de avaliar outros parâmetros de anormalidade, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá? Mas antes de entrar na citometria para diagnóstico clínico, eu queria mostrar para vocês um pouquinho sobre as bases da técnica, tá? O nome citometria de fluxo, se você dividir ele bonitinho, cito, ele está relacionado com célula, metria, em medida e tamanho, e fluxo nos dá a ideia de movimento, de fluxo mesmo, fluxo de um líquido,
como uma torneira ligada, vamos pensar assim, tá? E essa técnica nos ajuda a identificar, analisar, caracterizar, quantificar e separar qualquer material em suspensão em meio líquido, tá? É mais comum a gente avaliar por citometria de fluxo células, mas a gente pode avaliar componentes celulares, nanopartículas, bactérias, protozoários, assim, tudo o que você imaginar. Só precisa estar em suspensão em meio líquido, tá bom? As aplicações mais comuns da citometria de fluxo são a imunofenotipagem, que a gente vai falar mais, que é onde entra a parte de classificação de leucemias e linfomas. A gente também consegue fazer ensaios de viabilidade celular. A gente consegue avaliar microvesículas, que inclusive já fiz um artigo para a Newslab sobre microvesículas. A gente consegue fazer ensaios de compatibilidade para transplante, de proliferação celular, de análise de ciclo celular e de cell sorting, entre outros tipos de análise, tá? O que todas essas análises têm em comum são o equipamento que elas utilizam, que é o citômetro de fluxo, tá? Eu trouxe aqui alguns tipos de citômetro que estão disponíveis no mercado, mas o que todos eles têm em comum são a junção de 3 sistemas: um sistema de fluido, um sistema óptico e um sistema eletrônico, que juntos nos dão uma análise multiparamétrica de células ou qualquer material que você esteja analisando, tá? Eu vou sempre falar de célula, que é o mais comum, mas saibam que a técnica pode ser aplicada para qualquer tipo de análise, desde que o material esteja em suspensão, tá? Acho que, na verdade, a coisa mais difícil para muita gente entender de citometria é o que são aqueles danados CDs. Todo mundo que já ouviu falar de citometria já ouviu falar de CD alguma coisa, tá? E muita gente não entende o que é. A gente precisa entender que toda célula ela tem epítopos, seja na sua superfície, dentro do citoplasma, enfim. Ela tem epítopos. Esses epítopos são os CDs. CD3, CD4, CD8, CD qualquer coisa, tá? E na preparação dessa amostra para ser lida no citômetro de fluxo, a gente faz uma preparação fazendo uma conjugação de um anticorpo monoclonal, e esse anticorpo vai ser anti esse epítopo, ou seja, anti-CD3, anti-CD4, anti-CD8. E esse anticorpo, ele está conjugado a um fluorocromo, que emite cor, luz, tá? Esse fluorocromo, por sua vez, ele vai ter um outro nome, que vai ser um FITS, um PE, um APC, enfim. Existem vários no mercado também, tá? Mas o que significa CD? CD, a sigla, significa Cluster of Differentiation. Nada mais é do que um epítopo que vai ser comum às células da mesma linhagem e do mesmo grau maturativo, tá? Existem alguns CDs mais comuns, que é o CD45, por exemplo, que ele está presente em todos os leucócitos, ou seja, a gente consegue, usando o CD45, separar o que é leucócito e o que não é leucócito, tá? O CD3, que ele é comum a todos os linfócitos T, o CD19 a linfócitos B e o CD34, que é comum às células progenitoras da medula, tá? Além disso, no citômetro de fluxo, a gente consegue avaliar alguns parâmetros, tá? O primeiro deles se chama Ford Scatter, que é o FSC. Esse parâmetro nos dá a ideia de tamanho dessa célula, tá? Então, aqui tem um esqueminha que a gente coloca o material no equipamento, o equipamento vai aspirar esse material. E lembra que eu falei para vocês de fluxo no início e que existia um sistema de fluidos? Esse sistema de fluidos a gente consegue ver aqui ao lado, tá? É um sistema de líquido mesmo que serve para alinhar essas células que foram captadas do seu tubo e alinhá-las uma a uma para serem interceptadas por um laser, tá?
Esse laser aqui está dentro do equipamento também, tá? E ele, no primeiro parâmetro, o Ford Scatter, vai nos dar ideia de tamanho, a depender do tamanho da sombra que essa célula vai apresentar passando por esse laser, tá? Ou seja, uma célula que é pequena, ela vai ter uma sombra projetada menor. Uma célula média vai ter uma sombra média e uma célula grande vai ter uma sombra maior, tá? Então, assim, a gente consegue dividir essas 3 células aqui, ó, que estão na animação, a gente já consegue dividir elas pelo tamanho da sombra projetada quando elas interceptam esse laser. Bom, o segundo parâmetro a gente chama de Side Scatter, ou SSC. Esse parâmetro, por sua vez, nos dá a ideia de granularidade ou complexidade interna dessa célula, tá? Ao mesmo tempo que a célula passou lá pelo laser e gerou uma sombra, ela também, por essa interceptação, ela dispersa luz lateralmente, tá? Aqui, por exemplo, ó, essa célula foi interceptada pelo laser, ela gerou uma sombra, mas ao mesmo tempo ela dispersou luz lateralmente, tá? E essa luz dispersa lateralmente, ela vai ser dependente de quão complexa e quantos grânulos, vamos dizer assim, essa célula tem no seu citoplasma, tá? Então, a gente já consegue imaginar que um linfócito, por exemplo, que geralmente não tem grânulo, vai ter uma dispersão lateral de luz menor do que um granulócito, por exemplo, tá? E esse daqui é o gráfico mais conhecido de citometria de fluxo, que é justamente o Ford Scatter, aqui embaixo, no eixo X, pelo Side Scatter no eixo Y. Ou seja, aqui a gente vai avaliar tamanho e aqui a gente vai avaliar complexidade interna, tá? Então, aqui em verde a gente tem uma população pequena e que não tem uma complexidade interna muito grande, que provavelmente são os linfócitos, tá? Aqui em cima, em vermelho, a gente tem uma célula que é um pouco maior quando comparada a verde e com uma complexidade interna um pouco maior também, que seriam os monócitos. Já em azul, aqui em cima, a gente tem uma célula que é maior e que tem uma complexidade interna maior, que são os os neutrófilos, tá? E os granulócitos todos. O terceiro parâmetro que a gente vai avaliar por citometria são as fluorescências, tá? Que são exatamente aquelas conjugações do CD, do fluorocromo, que a gente faz a preparação, que a gente já conversou, tá? Então, cada célula, quando preparada, se ela apresentar o epítopo que a gente está estudando ali, vamos falar de um CD3, por exemplo, quando ele passar pelo citômetro e passar pelo laser, esse fluorocromo que está conjugado nessa célula vai ser excitado, porque o laser é luz. Então, esse fluorocromo vai ser excitado, tá? Então, a gente consegue saber qual a localização dessa marcação, onde está esse epítopo, qual a densidade de expressão desse epítopo, se a célula tem pouco, se ela tem mais ou menos, ou se ela tem muito desse epítopo, tá? E o quão intensa é essa fluorescência, tá bom? Então, aqui, ó, por exemplo, a gente vê as células passando, como a gente já viu nos outros dois vídeos, mas, deixa eu passar aqui um pouco, peraí. Um terceiro parâmetro, que não tinha aparecido ainda, é justamente a captação dessa fluorescência que é emitida a depender dos epítopos que essa célula que está passando lá expressa, tá? E esse daqui é o gráfico, um exemplo de gráfico em citometria, é uma das coisas que as pessoas mais me falam, não consigo entender como é que
faz a análise de gráfico. E a gente precisa entender que a maioria dos gráficos, eles são bidimensionais, ou seja, a gente tem um parâmetro no eixo X, que é esse eixo aqui de baixo, e outro no eixo Y, tá? E a gente consegue separar todos esses gráficos em 4 quadrantes. Um quadrante aqui do meio, que seria o superior direito, vamos dizer assim, que vai ter uma população, provavelmente, e essa população a gente pode falar que ela é positiva para os 2 parâmetros. Nesse caso aqui, essa população ela é positiva para CD2 e CD7. Já uma população aqui embaixo, no quadrante inferior direito, essa população aqui ela é positiva apenas para CD2, ou seja, ela é positiva somente para o que está no eixo X. Do mesmo jeito, no quadrante superior esquerdo, se a gente tivesse uma população aqui, a gente poderia dizer que ela é positiva apenas para o marcador do eixo Y, tá? E se a gente tivesse alguma população aqui embaixo, ela seria negativa para os 2 marcadores, tá? Beleza, mas para que citometria de fluxo por que citometria de fluxo é tão importante nas neoplasias hematológicas, tá? Com citometria de fluxo, a gente consegue ajudar nas neoplasias hematológicas em 3 categorias, vamos dizer assim. A primeira delas é no diagnóstico mesmo, a gente consegue diferenciar o que é normal, do que é reacional e do que é neoplásico. Além disso, a gente consegue, em muitos casos, classificar essa neoplasia hematológica, definindo linhagem. Algumas vezes a gente consegue relacionar com o prognóstico desse paciente e a gente ainda consegue definir, algumas vezes também, grupo de risco para tratamento, tá? E, por fim, a gente consegue avaliar efetividade de tratamento pela detecção de doença residual mínima, tá? Ou seja, um paciente que foi submetido a um tratamento, a gente consegue ver, analisar por citometria o material dele pós-tratamento e avaliar se ainda existe alguma doença residual ali, ou seja, alguma célula leucêmica que ainda está ali e que, se não for atacada, ela vai continuar se proliferando e o paciente vai ter a doença novamente, tá? A rotina no laboratório clínico de citometria, a gente recebe a amostra, que no caso de neoplasias hematológicas pode ser sangue, medula, líquor, páfilo, linfonodo, qualquer tecido que a gente consiga verificar se há ali células anômalas, tá? A gente precisa da identificação do paciente, a hipótese diagnóstica e outras informações clínicas que sejam relevantes para nos ajudar, para nos guiar na escolha dos marcadores que a gente vai utilizar, tá? Então, a gente faz o processamento dessa amostra e a marcação com anticorpos. Depois, a gente faz a aquisição desse material no citômetro de fluxo. Depois, a gente analisa todos aqueles gráficos gerados e prepara um laudo. E todo esse processo, ele é feito em torno de 2 a 3 horas. Estou falando de um único exame. É comum que a gente receba vários ao mesmo tempo. E esse tempo aqui é de um exame só, tá? E, utilizando os CDs, a gente consegue fazer a separação de células por linhagem e por grau maturativo, tá? Aqui, por exemplo, o mielomonoblasto, ele vai ter os seus CDs aqui. Um promielócito, ele já vai ter outra combinação de CDs. O mielócito, por sua vez, vai ter uma outra combinação de CDs e assim por diante em todas as linhagens celulares, tá? Outra coisa muito importante é selecionar quais anticorpos a gente vai preparar essa amostra para nos responder alguma coisa. Geralmente responder a hipótese clínica do médico, tá? É bem comum que a gente faça um tubo de triagem, tá? Esse tubo de triagem aqui eu trouxe um exemplo.
ele vai avaliar linfócitos B, linfócitos T, células precursoras, granulócitos e monócitos, e vai também separar tudo que é leucocitário, tá? Que é o CD45 que a gente já falou antes. Isso aqui é bem comum de se ver em laboratório de citometria. É um tubo feito justamente para nos guiar. Por exemplo, a gente faz esse tubo aqui e vê alguma coisa estranha nos linfócitos B, tá? Então, a gente vai poder direcionar uma análise em outros tubos, em outro grau de refinamento, só para linfócito B. Mesma coisa para linfócito T, células precursoras e assim por diante, tá? Uma coisa que eu sempre gosto de falar nas minhas aulas é que a gente precisa conhecer o normal para identificar o anormal, tá? Esse primeiro gráfico aqui, ele é bem comum na citometria de fluxo, é justamente granularidade por CD45, ou seja, CD45 são todos os leucócitos. Então, aqui a gente consegue separar o que é leucócito do que não é leucócito, tá? E aqui, eu já sei, porque eu já trabalho com isso há algum tempo, só bater o olho de que isso aqui é normal, tá? E quando aparecem casos como esses aqui, por exemplo, eu já consigo dizer: opa, isso aqui não é normal. Posso não saber o que é, mas eu sei que isso aqui não é normal, tá? Então, na citometria, assim como em qualquer outro exame laboratorial, conhecer o normal é extremamente importante para você começar a tentar identificar o que é anômalo, tá? Mas para identificar o que é anômalo, beleza. Vi lá os gráficos, sei que não é normal, mas preciso entender o que é anormal, tá? E para isso a gente tem alguns sinais de anormalidade na citometria para neoplasias hematológicas. A primeira delas é a ausência de antígenos normais, ou seja, uma célula que deveria ter um epítopo lá na sua superfície, por exemplo, e ele deixa de expressar esse epítopo. Isso é um primeiro grau de anormalidade, tá? Aqui nesse gráfico, por exemplo, foi o mesmo que a gente viu anteriormente. Aqui a gente tem CD2 e CD7. Esse gráfico aqui do meio, essa população em azul, é a população que marca CD7 e CD2 ao mesmo tempo. E a gente tem uma população aqui embaixo que ela perdeu a expressão de CD7, ou seja, ela era CD7, mas, por mutações, é um clone neoplásico que perdeu a expressão desse CD7, tá? Por outro lado, a gente pode ter como sinal de anormalidade a presença de antígenos anormais que não deveriam estar ali, tá? Essa população aqui, por exemplo, é um CD34, ou seja, células progenitoras, tá? E que marcam CD13 e CD19 ao mesmo tempo. CD13 é um marcador da linhagem mieloide e CD19 é um marcador linfóide B. Ou seja, não faz o menor sentido a gente ter uma célula que expresse os dois marcadores, tá? Então, assim, todo mundo sabe que não existe nenhuma célula que seja mieloide e linfóide B ao mesmo tempo. Então, esse blasto aqui, essa célula imatura, ela ganhou ou CD13 ou CD19, que não era para ela estar expressando normalmente, tá? Além disso, a gente consegue avaliar as células pelo tamanho, como a gente já sabe. E aqui, por exemplo, a gente tem uma população em vermelho, que é uma população de linfócitos B normal. E a gente tem também uma população em azul, que ela é maior e tem um side scatter, ou seja, uma complexidade interna também maior. Mais uma vez, eu sei que o normal de linfócito é aqui embaixo. E quando aparece alguma outra coisa aqui, já chama atenção. Opa, não sei o que é, mas vamos estudar isso aqui, porque isso aqui não é normal, tá? Além disso, a gente pode avaliar populações restritas. Nesse caso aqui, linfócitos B, e vendo a clonalidade kappa ou lambda,
tá? No primeiro gráfico aqui a gente tem linfócitos B, 6%, mais ou menos, que eles são capa e também são lambda, tá? Já quando existe clonalidade, ou seja, todas essas células aqui no aneoplasia são iguais, tá? Elas têm apenas lambda, tem nada de capa aqui. Ou seja, aqui a gente tem população restrita lambda, tá? E por fim, a gente tem o aumento do número ou frequência de populações específicas, tá? Nesse caso aqui, mesmo gráfico que o anterior, um CD19 normal com mais ou menos 6%, e um outro caso com 87% de linfócito B. Isso aqui não é normal, tá? Então isso aqui também chama atenção pelo aumento de uma população específica. E é isso, vou deixar aqui um resumo sobre a citometria de fluxo. Se vocês tiverem dúvida, precisarem de qualquer coisa, podem me chamar lá no meu Flow que eu respondo. Leiam o que a gente já publicou no Newslab, que tem muito conteúdo rico lá, tanto sobre os princípios, e algumas aplicações, tanto clínicas como para pesquisa, tá? E vai ser um prazer receber vocês no Hemoflow. E é isso. Deixa eu parar aqui. Voltei. Bom, então, depois de uma aula espetacular dessa, só de introdução, né? A gente não tem mais o que falar, a não ser agradecer novamente o seu tempo, a sua aula, né, de demonstração aí, e tenho certeza que esse conteúdo vai bombar, e já vamos preparar o próximo tema, e muito obrigada mesmo, em nome de toda a equipe Newslab, em nome de todo o conteúdo de qualidade que a gente tem o compromisso de divulgar para os nossos leitores e seguidores, tanto o Newslab quanto o Hemoflow. Muito obrigada, Helena, muito obrigada. Imagina, é um prazer estar aqui, e podem me chamar que eu venho.